E hoje vamos falar de live action de anime velho com visual novo. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui, sem cabelo, praticamente, porque o calor tá foda. Mas hoje pra pegar e falar sobre mais um live action de anime, né, novo lançamento da Netflix, aquele que foi anunciado praticamente junto com One Piece. O cagaço foi igual praticamente, mas ele só lançou agora e não sei se valeu a pena. Yu Yu Hakusho, que eu tô a caráter hoje, inclusive. Amo. Assim, eu acho que esse realmente foi surpreendente terem pego e falado, vamos fazer um live action disso, assim como Cavaleiros do Zodíaco, porque era um negócio assim, ninguém esperava, simplesmente brotou. O anime de Yu Yu Hakusho, ele foi um grande sucesso? Foi um grande sucesso. É a primeira obra, né, que se popularizou realmente do Togashi, que depois ficou muito conhecido por ser o autor de Hunter x Hunter. O anime de Yu Yu Hakusho é um sucesso filho da puta aqui no Brasil, né, desde a época da Manchete. A dublagem dele é usado como referência até hoje, por conta dos memes, por conta dos bordões e tudo mais. Tô na área, derrubou é pênalti. Mas mesmo assim, não era algo que tava esperado ali, tem que ter um live action de Yu Yu Hakusho. Simplesmente brotou assim do nada. E logo quando começou a sair as primeiras imagens, todo mundo já falou, caralho, fodeu. Apesar dele ter um pequeno fator que tornava ele um pouco mais esperançoso do que o de One Piece, que atualmente a gente sabe que o de One Piece foi do caralho, mas quando ainda não tinha lançado, tava todo mundo com cagaço. Só que o cagaço de Yu Yu Hakusho só era um pouquinho menor, porque ele era um live action japonês, enquanto o de One Piece era um live action norte-americano. E assim, os japoneses são melhores, querendo ou não, em produzir live action das suas obras ali. Não é regra, porque a gente ainda tem algumas buchas ali, como por exemplo live action de Fullmetal, que eu nem aguentei terminar de ver o primeiro. E logo quando eu vi as primeiras imagens de Yu Yu Hakusho, eu falei, pronto, mais um. Mas será que é assim? Mas antes de começar, eu acho que esse eu talvez precise pegar e falar sobre o que é Yu Yu Hakusho, porque apesar de ser um sucesso aqui no Brasil, é um sucesso com o pessoal quarentão. E eu acredito que muita gente vai estar conhecendo Yu Yu Hakusho através desse live action. Até porque o anime, se eu não me engano, eu não lembro se ainda tem inteiro dublado no YouTube, né? Eu lembro que até uns anos atrás tinha, mas ele não tá em Crunchyroll, ele não tá na Netflix, ele não tá na Prime, ele não tá em lugar nenhum, o anime clássico. Então, eu acho que pouca gente acaba conhecendo atualmente Yu Yu Hakusho por conta disso. Mas basicamente ele acompanha um garoto chamado Yusuke Urameshi, que ele é conhecido por ser um delinquente na escola, na cidade onde ele tá ali, todo mundo distrata ele, vê ele apenas como um briguento, como um problema ali pra sociedade, todo mundo trata como se fosse um qualquer, que fosse melhor até o moleque morrer do que qualquer coisa, e isso acontece. Mas acontece de uma forma que ninguém esperava. Yusuke Urameshi morre salvando um garoto de ser atropelado. Algo tão surpreendente visto a sua personalidade que nem mesmo Deus esperava aquilo. E visto que ele não tem um lugar pro Yusuke nem no céu nem no inferno, ele decide reviver Yusuke para ser um detetive sobrenatural para investigar casos de yokais no mundo humano. E a base da história, no início pelo menos, é isso, né? A gente vai vendo diversos casos ali que vão acontecendo, ele resolvendo as coisas, e conforme esses casos vão avançando, a história vai crescendo, vai sendo formado o grupinho de personagens principais, vai aparecendo um vilão grande, vai sendo construídos arcos que giram em torno de apenas uma coisa específica, padrão Battle Shonen dos anos 90. Só que por ser padrão Battle Shonen anos 90, por ter passado para live action, mudou bastante o formato de Yu Yu Hakusho e até a forma como a história acaba sendo contada. E eu acho que aí começa as questões que são estranhas desse live action de Yu Yu Hakusho. Mais do que qualquer questão técnica, que é um tanto estranho ainda, né? O visual dos personagens ali não é tão bom como é uma coisa que a gente já tinha visto nas primeiras imagens, né? Não ficou algo tão convincente aqui, né? Eu acho que eu cito isso principalmente o Kurama, que o Kurama ele tá muito parecendo um cosplay, não parece figurino de cinema, parece realmente uma fantasia ali que o ator tá usando, principalmente por conta do perucão rosa ali. CGI também tá bem porco, né? Tá nível CW, se não pior. Mas são coisas que você até consegue pegar e relevar. Só que a história tá muito corrida, né? Você começa ali os 2 primeiros episódios, eles estão ótimos, eles estão perfeitos, eles adaptam assim bem fielmente mesmo o que você vê ali no anime. E no mangá também, querendo ou não, por mais que eu lembre pouco,
eu lembro um tanto dessas partes, né? O primeiro episódio todo focado ali no negócio do Yusuke ser revivido, né? Que acontece de uma forma um pouco mais acelerada, como por exemplo, cortam aquela questão do ovo, que ele tem que proteger e tudo mais, né? Isso eu lembro. Cortaram aqui, deram uma rushada um pouco maior, protegeu o corpo dele e tudo mais ali, enquanto ele se decide, vou reviver ou não. Acaba ficando algo bem mais direto, colocaram uma lutinha ali que não tinha, mas ok, precisa dessa ação de primeiro episódio, aceitável. Segundo episódio começa a treta ali de recuperar os artefatos, né, do Goki, se eu não me engano, do Kurama e do Riei. Também é uma parte que tá razoavelmente fiel, né, tem só leve rushada ali, né, a gente tem 2 lutas logo de cara no mesmo episódio, né, mas tá bem fiel, tá bem legal, tá bem bacana. Só que a questão é que aí a gente pega e a gente percebe, caralho, a série tem 5 episódios. Então, tipo, nisso aí já passou metade. Ainda tem um tanto que você lembra, mais ou menos, ali do primeiro arco, que é o arco do detetive espiritual. Porque, se eu não me engano, esse arco no anime, não tenho certeza, faz muitos anos que eu vi o anime e eu não tive tempo nem de rever o anime, nem de ler o mangá, que era o que eu queria ter feito antes de sair esse live action. Mas eu lembro que tem cerca de 20 episódios dessa parte. Então, tipo, ainda faltaria uns 12. Só que aí vem a parte muito esquisita, porque ele não satisfeito em fazer apenas 5 episódios pro arco de detetive espiritual, ele ainda pega e mescla com o arco seguinte, que é o Torneio das Trevas. Então sim, a gente tem um live action de Yu Yu Hakusho que em 5 episódios termina o Torneio das Trevas já. E eu acho que aí começa e vem a porra do tiro do pé desse live action. Porque ele tem muito pouco tempo pra muita coisa e mesmo cortando quase tudo que tem de interessante no arco do Torneio das Trevas, ainda falta tempo para coisas básicas do detetive espiritual, que é um exemplo, núcleo principal, o famoso time Urameshi, sabe? Então, enfiaram no cu. Eu acho assim, os únicos 2 que acabam sendo decentes no decorrer da série é o Yusuke e o Kuwabara, porque são os 2 que estão presentes ali desde o começo, que a gente vê uma certa dinâmica desde o começo. O Kurama, a gente tem a trama dele, ali o drama relacionado dele com a mãe no episódio 2, que ocupa metade do episódio 2, e depois o Kurama meio que dá uma sumida, faz algumas pontas ali no episódio 3, chega o final do episódio 3, vamos salvar a Keiko e a Yukina. Beleza. O Riei, a mesma coisa, ele tem algumas lutinhas soltas ali, tem uma luta dele com o Yusuke, fica sumido boa parte do tempo, final do episódio 3 ali, vamos salvar Keiko e Yukina. Então você não tem um grande desenvolvimento, você não tem um grande carisma, você não tem aqueles personagens tão bem estabelecidos de quem eles são, você já tá levando eles pra porradaria, e tipo, depois dessa porradaria, eles já perdem esse propósito. O Kurama e o Riei servem pra manter os personagens ali do anime que querendo ou não são relevantes, terem uma luta cada um, e depois servirem pro Toguro varrer o chão com eles. O que eu acho um desperdício, porque são personagens bons, querendo ou não. O Kurama, eu lembro que era um dos meus favoritos. O Riei, eu gostava muito dele, apesar que porque eu era criança Ed. Mas eu lembro que o Riei, ele tem pontos ali de carisma e de personalidade que morreu na série. O Riei virou uma porta completa e um cu doce desgraçado e ficou por isso. E até mesmo elementos ali que tem, meio que se perde, né? A gente tem a questão do Kurama Yoko, que é abordado muito brevemente ali, a gente não tem quase nada. A gente tem a questão do Riei ali com o Jagan, né? Que a própria origem do Jagan muda um pouco, porque dá a entender que ele cria com aquele artefato que ele roubou, sendo que no anime ele pega o Jagan bem antes, através de uma cirurgia no mundo dos demônios e tudo mais. E o uso do Jagan, ele acaba mudando um pouco, né? No início ele usa pra tentar localizar a Yukina, mas o Jagan ele também tem aquela questão que ele intensifica os poderes do Riei. E isso é um grande foda-se, porque o Riei passa a série toda só usando espadada e ele usa as chamas negras uma vez e não utiliza o Jagan nessa cena. Parte de mim dá graças a Deus, parte de mim dá graças a Deus, porque tá feio pra porra esse Jagan. Mas, porra, colocaram aquilo ali e ficou por isso. O Riei usa aquilo uma cena e morreu. E outra coisa que pra mim pega muito nessa questão, que tá corrido pra caralho, Genkai. Primeiro que jogaram o treinamento do Yusuke com ela em um momento um pouco diferente, né? Porque aqui esse treinamento acontecia pra ele conseguir derrotar o Riei. Beleza, aceitável, visto que não tem muitas das tretas ali que acaba tendo no arco do detetive espiritual, que é o que faz ele ir treinar ali com a Genkai, que se eu não me engano ele acaba tendo uma treta com outros personagens nessa etapa. Mas a parte que pesa pra mim é porque aí no treinamento é quando começa a pegar e mesclar as coisas ali de Torneio das Trevas com o arco de detetive espiritual. Dentre elas, a morte da Genkai. Uma coisa que acontece, sei lá, na metade do torneio
e aqui acontece logo alguns dias depois que o Yusuke treina com ela. A gente tem um episódio praticamente inteiro focado no treinamento, mas não desenvolve bem uma dinâmica entre aqueles personagens, um carisma entre aqueles personagens, um respeito, né, uma dinâmica boa, um afeto, e você já tem a morte dessa personagem que você espectador não consegue sentir e você não consegue comprar direito a forma como os personagens reagem eventualmente a essa morte. Sendo que no anime e no mangá é um dos maiores pesos de um arco inteiro é esse fato, ainda mais porque a gente ainda tem aquela questão, né, que o Yusuke no anime, ele guarda toda essa questão da morte muito pra ele presencia aquilo, mas ele não conta pra ninguém, principalmente pro Kuwabara, porque ele sabia que o Kuwabara ia ser aquele que mais ia se afetar com essa informação. Enquanto aqui a Genkai morre em off-screen, o único que fica sabendo é o Koema, e o Koema omite essa informação de todo mundo, incluindo o Yusuke, né? Eu até pensei que a luta final contra o Toguro ia mudar um pequeno detalhe, né? Porque o que faz o Yusuke perder a cabeça e despertar o poder dele para derrotar o Toguro no anime é a suposta morte do Kuwabara, né? Que ele morre no meio da luta quando descobre que a Genkai morreu. Aqui poderia ser essa descoberta da informação, que a Genkai tá morta, mas não, dão essa revelação que a Genkai tá morta. O Yusuke ele toma um pequeno buff, cai de novo, né? Tem a cara usada para varrer o chão pelo Toguro. O Toguro vai começar a varrer todo mundo ali também, né? Todo mundo tentando empurrar o Toguro numa cena simplesmente patética, pra ele pegar, matar, entre aspas, o Kuwabara, e a gente ter a mesma coisa ali que a gente tem no anime. Então acaba que fica tudo muito atropelado, fica tudo muito rushado, fica tudo num ritmo muito esquisito. E ao mesmo tempo que fica nesse ritmo esquisito, ele fica perdendo tempo com coisa que, mas sei lá, velho, foda-se. Tipo aquele gordo miserável que sequestra a Yukina, tá, beleza, a gente tem um arco relacionado a ele, que é um arco importante pra caralho no anime. Porque é o arco onde realmente surge essa figura do Toguro. Até por isso mesclaram ali o resgate da Yukina com o Torneio das Trevas, porque o primeiro embate com o Toguro era ali e colocaram todos os embates do Toguro ali. Olha que ótima ideia. Mas tipo, desde o primeiro episódio você tem muita cena focada no Sakio e naquele gordo. Não serve pra nada. O Sakio é um personagem tão inexistente, tão foda-se no anime, que eu não lembrava da existência dele. Eu tive que pesquisar pra ter certeza se aquele personagem era do anime, do mangá, ou se ele era original da série, porque eu não sabia. O gordo eu até lembrava, agora o cara não. E sim, ele tá lá, mas o que ele faz? Não sei, deve ser a mesma coisa aí, mas não faz sentido ser a mesma coisa, porque o arco seguinte é totalmente focado no que o Sakio queria fazer. O arco seguinte que eu falo depois do Torneio das Trevas. Então, tipo, olha como fica conturbado esse tanto que mescla as coisas ali. Fora que, tipo, mesclou dois arcos, tempo curto pra caralho, né? 5 episódios, não tem como abordar esses 5 arcos. Muita coisa corta. Então, uma das principais graças de Yu Yu Hakusho, querendo ou não pra mim, que é as lutas, é o fator Battle Shonen dele, se perde. Porque Yu Yu Hakusho, eu acho que ele dá aula de como fazer um Battle Shonen mesmo, porque Yu Yu Hakusho, ele é luta atrás de luta, né? Uma sequência de luta, assim, miserável. Mas nessas lutas a gente já começa a ver coisas muito interessantes, porque o Togashi, ele sabe introduzir e apresentar personagens, ele sabe desenvolver personagens no meio de luta, que é uma coisa que muito autor não sabe fazer, como por exemplo o Kubo, como por exemplo o Kishimoto, né? São autores que não conseguem desenvolver trama, flashback, passado de personagem, né, desenvolvimento de personagem, ao mesmo tempo que desenvolve luta. O Togashi, ele consegue, e aquela questão que a gente vê muito em Hunter x Hunter, né, de poderes mais bem trabalhados, né, energia espiritual, ela não é tão complexa e com tantas regras quanto NEM, mas a gente já começa a ver o Togashi brincando bastante com essas questões dos poderes dos personagens, principalmente no arco do Sensui, né, que é o terceiro arco. Mas logo no arco do Torneio das Trevas a gente já tem algumas pinceladas nisso, e o arco do Torneio das Trevas é muito legal, porque o arco do Torneio das Trevas, ele tem aquela questão que são lutas de equipe, então a cada momento ali do arco você tá vendo uma equipe diferente surgindo, com personagens excêntricos, com personagens com poderes próprios, e cada um tem a sua personalidade, que vai sendo desenvolvida no decorrer das lutas individuais que eles têm com os personagens do time Urameshi, ao mesmo tempo que desenvolvem bem a questão de equipe entre eles. E não são personagens que ficam apenas naquela questão, é só pro torneio, depois do torneio eles pegam e eles vazam. Não, até os arcos seguintes eles acabam tendo pequenas importâncias ali. O arco final tem um momento que junta praticamente todo mundo que tava no Torneio das Trevas pra ajudar
o time Urameshi. Então é um negócio muito legal, um negócio muito bacana. E são personagens carismáticos, são personagens marcantes. Até, tipo, eu posso não lembrar o nome deles, mas eu lembro um ou outro. Eu lembro o maluco de cabelo vermelho ali que utiliza vento. Eu lembro o maluco de moicano que só bebia. Eu lembro o moleque do ioiô. Eu lembro de uma galera do arco do Torneio das Trevas. O que mostra, o que mesmo fazendo 10 anos, mostra o quão marcante esses personagens acabam sendo, por mais que sejam participações menores. E tudo isso se perde no live action, porque se o live action não tem tempo nem de desenvolver os protagonistas, quem dirá tempo para desenvolver esses outros personagens? E eu acho que agora que eu já tive meu surto de viúva, eu posso surtar sobre as questões técnicas, porque eu já falei, né? É figurino que parece cosplay, é CGI ruim, mas ainda tem outros pequenos poréns. E eu acho que desses pequenos poréns, o pior é a atuação. Assim, eu tentei dar uma pincelada ali no começo, legendado, mas velho, não dá não. Se os personagens eles já estão levemente sem carisma e sem identidade pelo tanto que a trama é corrida, na atuação consegue ser pior. Emoção, zero. Parece que o pessoal ali foi com uma má vontade desgraçada pra gravar aquilo, porque fica todo mundo com uma cara de porta, uma cara de paisagem ali. Isso só vai agindo, só vai seguindo o script ali, foda-se, né? O único que eu pego e eu sinto que tem um trabalho legal de atuação é o Kuwabara. O Kuwabara eu sinto que tem um trabalho legal. O Yusuke eu não sinto tanto que se você vê dublado, a dublagem ainda tá maravilhosa, porque mantiveram o elenco original praticamente, só mudando a voz da Genkai e a voz do Kuwabara, né, já que os dois dubladores morreram, né, mas todo o resto mantém os bordões, mantém tudo. Só que, por exemplo, se você pega o Yusuke, a atuação do cara que faz o Yusuke, ela é tão travada que parece que a dublagem não casa por cima. O mesmo vale pra Botan, o mesmo vale pro Koema, o mesmo vale pro Riei. O Kurama até vai, o Kurama até encaixa mais ou menos ali, o Kuwabara encaixa mais ou menos ali. Agora o resto é tão duro, é tão artificial, que a dublagem por cima consegue ficar mais esquisito do que já é. Pelo menos em parte de coreografia de luta, até acertam, mas ainda assim é estranho. Porque como eu disse, muitos personagens ali não tem luta praticamente, né? O Kuwabara e o Kurama, por exemplo, só tem uma, o Riei tem duas ou três, se considerar uma parte ali, mas nem luta dá pra considerar aquilo, é só o Riei se exibindo, e a maioria tá concentrada no Yusuke. O Yusuke, ele tem um estilo de luta que ele é muito esquisito, porque você percebe que o Yusuke ele luta tudo torto, e no começo isso faz sentido, porque o Yusuke ele é lutador de rua, então faz sentido ele lutar de uma forma mais torta, de uma forma mais desengonçada ali, mas eu pensei que era uma coisa que ia alterar no decorrer da série, principalmente depois que ele tivesse treinamento com a Genkai. Não acontece. Até tem umas cenas de luta do Yusuke um pouco mais bem trabalhadas, né? Mais relacionada à luta dele com o Toguro. Mas esse mais bem trabalhado é CGI pra tudo quanto é lado. Então não fica tão legal. Apesar que você percebe sim que o ator do Yusuke sabe lutar e tem alguns movimentos legais, ele tem essa questão desengonçada toda, muito por conta dessa questão do personagem mesmo. Mas é uma coisa que eu pensei que ia evoluir no decorrer da série conforme o personagem mesmo evolui. Não ocorreu. O Kuwabara só tem uma luta que, assim, ele só balança a espada de um lado pro outro, não tem muita coreografia, não tem muito nada. O Kurama acaba sendo até decepcionante a parte de luta dele, porque ele com o chicote ele é muito desengonçado, fica um negócio muito esquisito mesmo, ele manuseando o chicote pra lutar durante as lutas, né? E quando ele vira Kurama Yoko, aí você prepara, porque o cosplay tá feio e é só ele manipulando planta ali enquanto fica parado andando de um lado pro outro. Foda-se. O único pra mim que realmente pega e salva completamente em questão de coreografia é o Riei. Tem movimentos legais, tem uma dinâmica boa de luta, né? Tem uma coreografia de luta de espada muito legal, só que infelizmente é a luta mais chata, né? Porque os únicos ali que mantiveram realmente do Torneio das Trevas foi o time Toguro, né? Que são os dois irmãos, né? O Toguro mais velho e o Toguro mais novo, e aqueles dois ali que eu simplesmente esqueço, o maluco das explosões e o maluco do machadão. Pra mim esses dois competem quem tem a luta mais chata. Eu quase dormi no episódio 4 com essas lutas. É muito chato no live action. Mas pra mim as lutas do Riei são as que mais funcionam, querendo ou não, porque sei lá, o que teve melhor coreografia, foda-se. Apesar
Apesar que, pelo que parece, pelo que estão dizendo, a base da coreografia se mantém exatamente a mesma do anime, mas porra, convenhamos, é muito mais fácil fazer um negócio fluido, legal, dinâmico, bacana no anime do que no live action, que você vai ter que pegar e enfiar CGI goela abaixo. É o famoso, tem menos coisa pra dar errado no anime. Mas por esse detalhe, dá pra ver que tiveram um carinho até que grande em pegar e adaptar Yu Yu Hakusho. Parece que a equipe, né, que tava nos bastidores, estava fazendo esse roteiro pra adaptar e tudo mais, queria realmente pegar e fazer algo bacana com a obra, né? Infelizmente parece que os atores não acompanharam muito e essa questão realmente de mesclar dois arcos e o tanto de episódio, parece que é muito questão da Netflix falando, ah não, corre isso aí, não temos verba pra isso, vocês vão ter que fazer de qualquer jeito. Então fica meio que esse cabo de guerra esquisito que acaba ficando live action meio porco. Eu acho que ele dá pra tolerar, ele tem coisas legais, principalmente os 2 primeiros episódios, né? O primeiro episódio, cara, eu nem falei do primeiro episódio, mas o primeiro episódio eu chorei que nem eu chorei no anime. Continua um episódio muito bonito, um episódio com uma parte dramática dele muito boa, mas que parece que com o decorrer ali dos episódios só vai decaindo, só vai afundando ali, que ponto que... Continua legal, mas, porra, podia ser muito melhor. Pelo menos não foi o caso que eu peguei e desisti logo de cara, que nem Fullmetal, né? Porque Fullmetal eu achei um negócio assim deplorável logo do início. E o Hakusho no início ele me encantou, me pareceu que ia ser um bom live action, assim como One Piece, por exemplo, mas foi se perdendo. É bom, é isso. O que eu achei sobre live action de Yu Yu Hakusho. Tá um pouquinho triste, mas é isso. A parte de mim já esperava um tanto que isso iria acontecer. Comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre essa adaptação, o que vocês acham do Yu Yu Hakusho original. Agora eu me sinto obrigado a pegar e ler o mangá, né? Eventualmente quando eu ler, eu trago um vídeo aqui pra vocês, era uma coisa que eu já devia ter feito na real, mas é pilha de leitura desgraçada. Mas enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!